Sabe aquelas lendas que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca viu de verdade? Tipo o monstro do Lago Ness, o Pé Grande, o Chupa-Cabra, Atlântida, ou aquele parente que diz que vai um dia devolver o dinheiro que pegou emprestado. Pois é, são seres e lugares míticos que vivem na imaginação popular, alimentados por documentários de TV, relatos de bêbados e, claro, pela carência de atenção de certas pessoas. E agora temos o mais novo integrante desse seleto grupo de criaturas mitológicas, o famigerado, lendário e invisível Gabinete do Ódio do Bolsonaro. Uma entidade que ninguém nunca conseguiu provar que existe, mas que alguns militantes e jornalistas juram de pés juntos que já foram vítimas. Tipo aqueles caras que dizem ter sido abduzidos por ETs em beira de estrada. E adivinha quem resolveu ressuscitar essa história de terror política? Ela mesma, a nossa Indiana Jones da militância, a Eliane Canhotede da Globo News. Que agora, com o aval do Xandão e o novo inquérito fresquinho saído do forno, está se sentindo mais empoderada do que nunca para contar mais uma de suas grandes aventuras contra o terror invisível da extrema-direita. Brasilinas e brasilinos, preparem-se, porque o roteiro de hoje parece escrito por um estagiário da Netflix viciado em teorias da conspiração e novelas mexicanas. Com vocês, a Operação ABIN Paralela, ou como o pessoal do governo Stalinácio prefere chamar, Plano Infalível número 237 para tentar prender mais um Bolsonaro antes de 2026. Então vamos aos fatos, ou melhor, ao enredo de ficção. Em pleno junho de 2025, a Polícia Federal, aquela que virou praticamente um departamento de roteiristas do PT, resolveu indiciar Carlos Bolsonaro. O motivo? Uma suposta participação num esquema de espionagem, a famigerada BIM Paralela. Versão brasileira, Herbert Richards. Coincidência ou não? Spoiler, não é coincidência. Esse indiciamento veio logo depois da notícia de que o Carluxo estava cotado para ser candidato ao Senado por Santa Catarina. Sim, meus amigos, mal o pai Bolsonaro sussurrou que o filho poderia ir para o Senado e pá, veio o indiciamento. Coisa de filme, daqueles bem ruins de sábado à tarde. Agora vamos à sequência mais constrangedora desse episódio, a acusação da ABIN Paralela. Segundo o roteiro da PF, quer dizer, segundo o relatório sigiloso que curiosamente vazou em todos os portais de esquerda ao mesmo tempo, o Carluxo fazia parte de um mega esquema de espionagem com um software chamado, atenção, First Mile. Nome que parece mais título de música do Linkin Park do que de ferramenta de espionagem. E o pior, a narrativa diz que o Carluxo usava essas informações para, atenção, alimentar o gabinete do ódio. Sim, senhoras e senhores, eles ainda insistem nisso. Em 2025, depois de 5 anos de investigações, o pessoal continua achando que o Carluxo comanda um calabouço subterrâneo, com computadores velhos e estagiários digitando tweets do mal. Para dar um ar de seriedade ao pastelão, a PF resolveu colocar no relatório nada menos que 37 nomes. É isso mesmo, parece lista de chamada da quinta série. Tem de tudo, ex-diretor da BIM, servidores de carreira, policiais federais, o Ramagem, o Carluxo e até o atual diretor da BIM indicado pelo Stalinácio, o tal do Luiz Fernando Correia. Mas calma, o melhor vem agora. O próprio Nove Dedos anda preocupado com o tamanho da confusão. Afinal, colocar na lista até o diretor atual da ABIN é tipo atirar no próprio pé com bazuca. Enquanto isso, Alexandre Ramagem segue no modo "Eu já cansei dessa palhaçada", negando todas as acusações e lembrando que a única investigação que ele mandou abrir foi justamente para coibir o uso ilegal da ferramenta de espionagem. E claro,
Como não podia faltar, sabe quem está com o processo na mão? Quem? Acertou você aí que gritou Xandão na frente do celular. Sim, o nosso professor Xavier da censura, o rei dos inquéritos infinitos, o homem que faz papel de juiz, vítima, investigador, promotor e, se deixarem, operador de som da audiência. O detalhe hilário, Xandele aparece no inquérito como uma das supostas vítimas da tal espionagem. Ou seja, ele vai julgar num caso no qual ele mesmo é a vítima. Para variar. Agora vamos ao que interessa, o motivo real disso tudo. Está escancarado. O medo da eleição de 2026 está tirando o sono da esquerda. Depois da delação do Mauro Cid virar pó, depois das narrativas do golpe fake começarem a desmoronar, o PT resolveu partir para o plano B. Transformar todos os possíveis candidatos da direita em criminosos antes mesmo da campanha começar. Lembra o que o Lula disse outro dia? Que está preocupado com um Senado mais à direita em 2026? Nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria de senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Pois é, e parece que a PF ouviu o recado direitinho. Afinal... E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. E o Carluxo, como reagiu? Do jeito que só ele sabe, com ironia nas redes sociais. Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem. Eleições de 2026? Acho que não. É só coincidência. Ponto pro Carluxo pela sinceridade. Já o Flávio Bolsonaro foi além, chamou o indiciamento de mentiroso, sem qualquer fundamento, e ainda aproveitou para lembrar que tudo isso acontece bem na mesma semana em que a delação de Mauro Cid está virando pó radioativo. Esse é daqueles casos quando a cortina de fumaça é tão grossa que você precisa de máscara de gás. E o que dizem os especialistas? Todo mundo que não trabalha na Globo News ou no Twitter militante de esquerda está dizendo a mesma coisa. Isso é um teatro de perseguição política. O advogado André Marcília chamou o indiciamento de movimento político escancarado. O Alessandro Chioratino disse que o relatório não tem valor de prova, que não dá direito de defesa e que serve só para pautar Jornal Nacional. Luiz Augusto Módulo foi ainda mais direto. Lembrou que o juiz da causa é a própria vítima e que, no fim das contas, isso pode acabar sendo usado como prova emprestada para reforçar as outras fanfics jurídicas contra Bolsonaro. Prova emprestada? Isso parece nome de novela turca. Mas claro, existe um lugar fora da realidade onde tudo que Xandão e sua polícia política fazem é recebido como palavra sagrada, inquestionável, a perfeição divina. Este lugar se chama Globo News e tem como suma sacerdotisa anciã a véia do disjuntor e chacrete do Lula, Eliane Cantanhede. Não é sempre que se pode ver uma senhora delirando ao vivo na TV. Então divirta-se. Eu queria voltar um pouquinho no tempo porque naquela fatídica reunião ministerial do governo Bolsonaro, em abril de 2020, todos vão lembrar, nós que estamos aqui no Em Pauta e você que está nos assistindo em casa, todo mundo vai lembrar que foi uma reunião, aquela que antecedeu a queda do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, e nessa reunião o Bolsonaro reclamou que estavam perseguindo os filhos, os amigos, que ele não ia permitir isso,
reclamou dos órgãos de inteligência do Estado brasileiro, porque ele achava que era do governo e que poderia ser usado para ele, mas são órgãos de Estado, os órgãos de inteligência das Forças Armadas que ele citou, da Polícia Federal, da própria ABIN, são todos órgãos de Estado. E ele reclamou muito e disse assim, pois é, eu tenho o meu serviço de inteligência particular. O que ele estava considerando como serviço de inteligência particular? Vejam a conexão. Você tinha o gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, comandado pelo Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 do Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. Tinha o gabinete do ódio, que identificava os alvos, os motivos para perseguir as pessoas, mas eles precisavam de um braço executivo. E esse braço executivo acabou sendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que eu repito pela terceira vez. É um órgão de Estado que não pode ser usado como foi para perseguir adversários políticos, adversários pessoais, de acordo com os interesses do presidente de plantão, para defender os filhos, os amigos do presidente e para perseguir o que eles consideravam adversários desses mesmos personagens, o presidente, os filhos e os amigos. Ou seja, eles usaram esse instrumento, First Mile, né, para fazer o quê? Para pegar a lista de alvos dada por Jair Bolsonaro e por Carlos Bolsonaro, já especificando, olha, os alvos são esses e precisamos ter essas informações dessas pessoas. E num determinado ponto dessas 1000 páginas, aparece lá, e precisamos levantar os podres dessas pessoas, ou seja, estavam usando a ABIN para levantar dossiês e fake news para atacar os adversários e proteger os outros. Gente, se isso não é crime, não é um Estado autoritário, um Estado que está se preparando para um golpe de Estado, isso é o quê? Então, agora fica muito claro. E quem mandava era, portanto, o receptador das informações. Eles perseguiam as pessoas individualmente. Deputados federais, o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, jornalistas, juízes, sabe? É inacreditável. E assim como usaram a ABIN, usaram a Polícia Federal, tentaram usar a estrutura de inteligência das Forças Armadas, tudo como se o Bolsonaro fosse dono do país e dono das instituições de Estado. Tudo caminha para a conclusão óbvia. Era já a preparação do golpe. Mano, essa véia bebeu laquê de novo? Se controla, tia, tá feio. Isso de novo de gabinete do ódio? O papo do golpe falhou, né? Nossa, acabou o golpe, agora é algo ainda mais velho. Bora para mais uma narrativa fajuta. E entra Lula News em campo com factoides a favor do regime. Mas, dona Cantanhede, alguma comprovação de alguma coisa? Ou isso tudo são teses, hipóteses? Porque o processo do tal golpe imaginário é baseado só em teses, provas que realmente importam, não se viu nada. Vocês sabem qual é o meu maior sonho? Não? Pegar na carequinha do ministro. Aliás, Bolsonaro sequer foi ouvido nesse caso. Não existem provas. Ai, meu Deus. Gabinete do ódio, sim. Daí depois eles foram importunar a baleia enquanto falavam em dar um golpe pro Cid. Nem os próprios jornalistas da Globo acreditam no que falam. Que fazem?
Surreal, ainda acham que o povo vai acreditar no tal gabinete do ódio. 6 anos nessa narrativa, investigando e nunca conseguiram provar nada. E o mais engraçado, que gabinete do ódio inútil é esse, que em 4 anos de governo não prendeu ninguém, não perseguiu ninguém. Só o STF do ódio que prende quem quiser, né? O único gabinete do ódio que se tem provas da existência é aquele comandado pela Janja, lembra? Uma própria ex-integrante denunciou. Quanta ingenuidade a minha, Janja é amiga, ninguém vai investigar. O gabinete do ódio está no governo do PT, financiado pelo dinheiro público, Mind8, aquela agência de marketing que contratava os influenciadores fedidos e feios, entre eles a Choquei. Gabinete do ódio é gastar 54 milhões para monitorar a direita na internet, como o Lula está fazendo. O país quebrado, o Selic é 15% e vocês dão palco para essa narrativa que veio de Marte, meu Deus. O Brasil faliu e vocês ainda tentando distrair o povo com essas histórias da carochinha. A véia é paga para contar as histórias que o STF manda, mas não consegue convencer. Requentando a mentira pela 1000ª vez. Mais uma ficção para substituir a narrativa do golpe fake. Sempre que uma narrativa é destruída pelos fatos, criam uma nova narrativa. Engraçado, eu queria entender a mente, o raciocínio da véia do disjuntor. A ABIN estava a serviço do Bolsonaro, não é legal, né? Agora a PF sendo usada pelo PT e STF para perseguir absurdamente e ilegalmente a oposição, debaixo do nariz da canhotede, ela não fala nada. Essa é a democracia que eles defendem. Tudo blá blá blá, essa PF a serviço da toga tem zero credibilidade e a SECOM não oficial do desgoverno é a máquina de propaganda mais cara de pau que o país já viu. Estão falando para poucos desavisados e alguns alienados, mas não há mal que dure para sempre. Resumindo, o que temos aqui é mais um episódio da série Como Destruir Adversários Sem Precisar de Eleição. O roteiro é sempre o mesmo. 1. Vaza-se um relatório. 2. A imprensa amiga dá o escândalo como fato consumado. 3. O STF fica com o processo nas mãos. 4. E o povo? Bom, o povo vai cansando dessa perseguição seletiva. Enquanto isso, 2026 se aproxima e eles já sabem que nas urnas não tem chance. E assim, encerramos mais um episódio da série Lendas que Ninguém Nunca Viu, mas a Globo News jura que existem. Tivemos o Pé Grande, o Monstro do Lago Ness, o Chupa-Cabra, Atlântida e, claro, o grande protagonista da paranoia militante, o Gabinete do Ódio de Bolsonaro. Uma entidade tão etérea, tão misteriosa, que nem o Scooby-Doo com a turma da Mistério S.A. conseguiria encontrar. Mas sabe o que não é lenda? O que é bem real, palpável e aparece na sua TV todos os dias com cara de indignação forçada e narrativa pronta? Isso mesmo, o verdadeiro e único gabinete. O gabinete da mentira, com sede própria, estúdio, luz, teleprompter e tudo mais. A redação da Globo News, onde a nossa querida Eliane Canhotede trabalha firme, forte e sem descanso, criando roteiros de ficção política dignos de série B. Esse sim, é difícil de acreditar. Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.